Olá, Deus te abençoe, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra, é a terceira da reflexão Chaves de Vitória da parte de Deus. E hoje nós vamos falar algo muito importante, que é sobre o falar com Deus, o conversar, manter a comunicação com Deus. Fique até o final desse vídeo, Deus vai falar com você. Não deixe de curtir, compartilhe, pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Deixa seu comentário que eu quero conhecer você e quero saber se essa palavra tem sido impactante para a sua vida, tanto quanto para a minha, porque Deus primeiro falar comigo. Então nós vamos ler hoje Daniel 6, o verso 10, que diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aqui, Daniel, quando ele soube de um edito que o rei havia feito, o rei havia feito um edito onde ele estava, né, que todos deveriam adorar a um Deus que o rei determinou. E Daniel e seus amigos, eles estavam ali, mas eles não faziam parte ali daquele povo da Babilônia. Em outros vídeos eu já falei sobre Daniel, uma história muito linda. E Daniel, ele buscava ser separado de tudo que acontecia ali. Ele não se contaminava com a comida do rei, porque ele sabia que a comida do rei eram iguarias oferecidas a outros deuses. E ele procurava santificar sua vida e fazer tudo diferente do que aquele povo da Babilônia fazia. E ele costumava orar. Então tinha gente, certamente, observando ele, não é? Observando que ele sempre orava, mas ele não orava, ele não se curvava diante daqueles deuses. Então já tinha gente observando ele ali. Quando ele soube do edito, ele foi para o quarto dele e ele fez conforme ele sempre fazia. Ele orou durante aquele dia. Geralmente ele orava dando graças a Deus, mas naquele dia, certamente ele foi orar não só para dar graças, mas para pedir livramento também. Isso já é eu que estou conjecturando, tá? Porque a gente sabe que o edito do rei era um edito muito severo. Quem não se prostrasse diante daquela estátua ia morrer. E Daniel estava se preparando ali para o pior, porque ele estava disposto a não se curvar diante daquele edito, daquela estátua que o rei estava ordenando. Então, o que a gente pode perceber aqui? Mais à frente da história a gente vai ver que ele não se curvou diante da estátua, o rei ficou muito furioso e mandou colocar ele na cova dos leões. E ali Deus, ele manifesta o poder dele através das orações que Daniel já havia feito, e Deus protege Daniel dentro da cova dos leões e mostra para o rei e para aqueles homens ali daquele reinado, aqueles príncipes, os sátrapas, que Deus é Deus Todo-Poderoso e que com Deus não se brinca, não é? Então, a gente vê aqui o poder da oração de Daniel. Mas algo interessante para a gente refletir. A oração é quando a gente fala com Deus. A gente precisa falar com Deus. O tema dessas reflexões é chaves de vitória. Se a gente quiser ter vitória na nossa vida, vitórias que vêm da parte de Deus, não é vitória conquistada pelas mãos humanas, porque pelas nossas mãos a gente pode até conquistar alguma coisa, mas se não for com o direcionamento de Deus, escapora da nossa mão. Da mesma forma que vem, vai. Então, para a vitória ela vir na nossa vida e ficar, a gente precisa ter direcionamento de Deus. Como eu já falei numa reflexão anterior, e agora a gente precisa orar, falar com Deus, né? É sobre isso que eu gostaria de convidar você a pensar, a refletir nesse momento, sobre a oração, o poder da oração, o poder que uma oração tem. Olha, oração é quando nós falamos com Deus, quando nós nos comunicamos com o Senhor. E a oração, o poder da oração não está em quem ora, mas está no Deus que responde orações. Mas é muito importante nós que oramos, que buscamos a Deus, consagrarmos as nossas vidas, porque isso vai fazer todo o diferencial. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E se nós estivermos em pecado, como que o Senhor vai ouvir as nossas orações? Não é verdade? Então a gente precisa santificar a nossa vida, nos separar para Deus. Deus, ele sempre está disposto a ouvir as nossas orações. A palavra de Deus diz que o ouvido de Deus, ele não está surdo para que não possa ouvir. Então ele está sempre disponível para ouvir as nossas orações. E Deus, ele ouve aquilo que a gente fala em oração,
aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente fala através da nossa boca, mas ele também penetra no nosso íntimo, no nosso coração, a nossa mente. Existem orações que às vezes a gente não sabe como expressar. Essas também Deus escuta, porque ele penetra no nosso inconsciente, ele sabe a dor do nosso coração, do nosso íntimo, ele olha pra gente, às vezes são coisas que a gente não consegue expressar. Às vezes a gente se sente embaraçado, por mais conhecimento que você tenha, por mais eloquente que você seja, de repente você é uma pessoa que consegue se expressar muito bem, mas às vezes tem situações na nossa vida que a gente não consegue. Acho que todos os crentes, todos os servos de Deus, pessoas que creem em Jesus, já passaram por isso. Tem um momento que a gente não consegue expressar. E aí fica aquela coisa pesada dentro da gente, mas Deus vê, mas Deus escuta. E quando a gente olha para Deus, às vezes a gente olha para o céu, né? E a gente fala, Senhor, como eu estou me sentindo? Eu não consigo nem orar. Mas Deus, ele vê, ele escuta. E quando a gente tem essa comunicação com ele, essa conexão com ele, ele vem e dá paz no nosso coração, não é? Ele vê também quando a gente chora, às vezes em oração, às vezes tem lágrima que a gente derrama, que soa para Deus como uma oração. Você sabia disso? É isso. Então Deus, ele deseja ser o nosso amigo. E como é que a gente vai ser amigo de Deus se a gente não estabelecer uma comunicação com ele? É muito importante. Daniel era um jovem que ele orava bastante. A gente pode dizer que era um jovem amigo de Deus e por isso Deus o livrava. Deus livrou Daniel na cova dos leões, Deus livrou Daniel lá da fornalha, né? Foi. Livrou Daniel de várias questões, de várias situações difíceis. E Deus, ele pode te livrar também. Daniel era considerado amigo de Deus. E nós precisamos desenvolver essa amizade com o Senhor. A gente precisa fazer isso, não é? E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É o que diz na palavra de Deus, que a oração de um justo, ela pode muito quando nós buscamos praticar a justiça, fazer o que é certo, né? Deus, ele nos ouve, Deus, ele nos ajuda, Deus, ele nos abençoa, ele atende a nossa oração. A oração, ela tem o poder de mudar tudo, ela tem o poder de mudar um cenário, tem o poder de mudar uma situação, ela tem poder de transformar as situações, transformar a nossa vida. Através da oração a gente pode obter da parte de Deus curas, a gente pode obter milagres, a gente pode ver Deus transformando tudo, mas a gente não pode esquecer da fé, porque é através da fé que Deus opera. Então a nossa fé, ela dá legalidade para Deus agir. A nossa oração, quando nós oramos e terminamos a nossa oração em nome de Jesus, é isso, nós estamos dando legalidade para o Senhor agir. O poder não está em quem ora, mas está no Deus que responde às orações. Portanto, meu querido, minha querida, eu desafio você que deseja ter vitórias na sua vida, a buscar direcionamento de Deus através da palavra, como nós já falamos, a buscar a Deus através da oração, buscar ser dependente do Senhor. E quem é dependente de Deus ora. Quem é dependente de Deus coloca Deus à frente. Quem é dependente de Deus faz os seus planos, os seus projetos, mas apresenta eles ao Senhor, crendo que é só Ele que pode dar a vitória. Então, faça isso hoje. Eu não sei se você já tem um tempo, uma disciplina, uma vida assim de oração com o Senhor, mas se você ainda não tem, faça isso hoje, estabeleça isso para a sua vida. Não deixa para orar só de noite quando o dia já acabou, mas consagre o seu dia pela manhã, aquelas coisas que você tem para fazer. Deus, ele deseja dar vitória para o seu povo. Muitas das vezes o povo de Deus não tem vitória porque não busca. Deus, ele está como se fosse com as mãos estendidas em nossa direção, mas ele deseja que a gente busque a ele. Você entende isso? Deus, ele deseja que a gente busque. Ele não vai invadir a nossa vida para fazer aquilo que a gente deveria buscar, que a gente deveria fazer, mas tem coisa que compete a ele e ele quer que a gente reconheça isso. Ele quer que a gente busque a ele. Porque através da oração a gente pode conseguir muita coisa. Até mesmo Jesus na cruz, Jesus orou, Jesus separou tempo para orar. Jesus, quando estava se preparando para ser crucificado, ele estava naquele momento de angústia, foi aqueles 40 dias de jejum que ele fez no monte, e ali ele foi confrontado pelo inimigo. Deus ali, o Espírito Santo de Deus estava com ele, fazendo companhia, dando a ele sabedoria,
preparando ele, né, para enfrentar aquele momento, e todo aquele momento de cruz por nós, ele enfrentou, foi pelo poder de Deus, através da oração, porque ele esteve em oração. Então, meu querido, Jesus enfrentou batalhas, enfrentou lutas e venceu através da oração. A cruz ele enfrentou através do poder da oração. E eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que Deus tem vitória para sua vida. Portanto, ore quando você deitar sua cabeça no travesseiro. Se você pode se ajoelhar, faça isso. É algo para Deus, uma atitude como se fosse de uma adoração para Deus. Se você pode orar em pé, se você pode orar sentado, onde você estiver, mas faça uma oração de coração ao Senhor, porque Ele vai ouvir. Deus abençoe sua vida. Guarda aí essa chave de vitória para sua vida. Eu quero orar por você. Deus de poder, Deus de maravilha, cuida dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Guarda a vida delas, supre as necessidades, cura das doenças. Pai, visita o lar, dá paz no lar, dá a tua bênção, a tua graça, dá livramento, protege, abençoe e principalmente dá salvação em Cristo Jesus. Que essa seja a principal vitória que essa pessoa venha receber na vida dela. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia, hoje é o momento. Faça essa oração. Senhor, eu entrego a minha vida para ti e você vai ver que coisas lindas o Senhor vai fazer. O Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, te dará direcionamento para uma vida bem-sucedida na presença do Senhor. Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Um grande abraço.